20 anos com a presença, mas sem honrar, e nada aconteceu. 3 meses honrando a presença, e um escravo se torna referência nacional. Olá, querido, bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Fé e Finanças. E nesta semana nós estamos falando sobre cuidar da presença. Desde segunda-feira, eu tenho compartilhado com vocês a tragédia que aconteceu na nação de Israel nos tempos de Eli, o sumo sacerdote. Um homem que deixou de honrar a presença dentro do seu lar, porque deixou de transferir para os seus filhos o legado, a responsabilidade que Deus confiou a ele. Ele deixou de ensinar os seus filhos o temor a Deus. E quando o temor a Deus sai da casa de Eli, a tragédia na nação começa a acontecer. E o tempo passa, como eu compartilhei com vocês, chegamos no tempo que Saul assumiu o trono, e durante 20 anos que Saul reinou, ele nem sequer lembrou da presença de Deus, até que nós chegamos no tempo de Davi. E Davi, uma das suas primeiras atitudes foi trazer a arca de novo para Jerusalém, para restaurar a verdadeira adoração naquela nação. Eu compartilhei no programa de ontem, e depois da arca ter ficado na casa de Abinadab, foi quando eles foram buscar esta arca lá na casa de Abinadab. Davi, com alguns sacerdotes, com alguns homens, está no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Davi tornou a juntar os escolhidos de Israel para buscar a arca. E nesse percurso, quando eles estão indo buscar a arca da aliança, quando eles pegam a arca da casa de Abinadab, eles colocam a arca num carro novo de bois. E aqui entra um grande segredo, uma palavra que Deus tem falado comigo desde 2017. Todo ano eu repito essa mensagem. No início do ano, de 2017 para 2018, eu ministrei esta palavra pela primeira vez. Faça o certo do jeito certo. Talvez você fique pensando, mas tem como fazer o certo do jeito errado? Tem. O que acontece aqui nesse texto, em 2 Samuel capítulo 6, você percebe que Davi, tentando fazer o certo, ele fez do jeito errado. E isso trouxe uma tragédia para aqueles que estavam junto com ele, para um moço chamado Uzá. O que acontece com Uzá é que, quando eles buscam a arca na casa de Abinadab, os filisteus não tinham entendimento das orientações de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, quando eles devolveram a arca para Jerusalém, eles fizeram um carro de bois. E sobre este carro eles colocaram a arca da aliança. Então, ficou lá 20 anos. Quando Davi foi buscar, eles decidiram, aquele carro de bois estava velho, eles decidiram fazer um carro novo de bois, para que a arca fosse levada até Jerusalém. No entanto, fazer um carro de bois, isso era uma estratégia dos filisteus, que não tinham as ordens de Deus, que não conheciam a vontade de Deus. Para os escolhidos de Deus, que era o povo de Israel, juntamente com Davi, não deveria levar a arca daquela maneira. Quem carregava a arca, quem era responsável por conduzir a arca, eram os sacerdotes. Apenas os sacerdotes tinham autorização para erguer a arca da aliança e conduzi-la. Então, quando eles foram retomar a arca, eles estavam com a intenção boa, tentando fazer a coisa certa, mas do jeito errado. E no meio do caminho, os bois escorregam e Uzá tenta segurar a arca. E eles sabiam claramente que a arca não podia ser tocado por quem não fosse um sacerdote. Quando ele toca, ele morre imediatamente. E ali o temor volta para todos aqueles que há 20 anos haviam perdido o significado, o sentido da presença de Deus, da arca da aliança, aquele objeto sagrado que para eles havia se tornado apenas um objeto. Quando acontece a morte de Uzá diante de Davi, o rei de Israel, diante de todos os sacerdotes que estavam com ele, há um temor muito grande no meio daquele povo. E aí entra a história de um moço que eu falei ontem que compartilharia hoje, que é Obed-Edom. Obed-Edom, ele morava à beira do caminho.
Então, alguns estudos dizem que ele era um escravo, outros dizem que ele era descendente de Israel, mas estava vivendo à beira do caminho. Então, de uma forma ou de outra, Obed-Edom era como se fosse um rejeitado, alguém desprezado na sociedade, na sua época, no seu tempo. Ele vivia às margens do caminho, então ele vivia como escravo, provavelmente de favor daqueles que passavam por ali. Mas, de repente, acontece uma situação, próxima onde ele morava, que é a morte de Uzá, e a Arca da Aliança não poderia voltar para Jerusalém, porque todos temeram, houve um grande reboliço no meio daquele povo e um temor muito grande, e a arca vai para a casa de Obed-Edom, ele fica responsável por cuidar da Arca da Aliança, até Davi decidiu o que faria. E aí entra num texto aqui, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, diz assim: ficou a Arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. O que acontece é que 3 meses a arca dentro da casa de Obed-Edom mudou a vida dele. E a notícia chegou para Davi. Chegaram, comunicaram Davi, em 3 meses a vida de um homem, de um escravo, foi transformada. A arca ficou na casa dele e Deus o abençoou. Talvez se pergunte, o que é que aconteceu dentro daquela casa? Eu imagino o que deve ter acontecido. Não está claramente aqui na Bíblia escrito tudo para a gente, mas a gente pode imaginar. Houve um temor muito grande. Alguém tocou na arca e morreu. De repente a arca é colocada dentro da casa de Obed-Edom. Você já parou para pensar o temor que entrou dentro daquela casa? Se fosse dentro da sua casa e você estivesse convicto de que se tocasse naquele objeto poderia morrer, que aquele objeto representava a presença de Deus, como seria o seu comportamento diariamente dentro da sua casa? Tudo se transformou na vida de Obed-Edom, porque provavelmente eles mudaram de atitude. A partir do momento que a arca entrou, se havia briga no relacionamento dele com a esposa, já não houve mais. Se havia falta de honra dos filhos para eles, com os pais, provavelmente já não houve mais. Tudo começou a mudar. O comportamento deles começou a mudar. Por quê? Porque a arca estava dentro da casa deles. Então, se fosse a nossa casa, eu imagino que seria desta maneira. Então, esse comportamento, essa atitude diferente de Obed-Edom e da sua casa, da sua família, Deus abençoou, Deus honrou, porque havia temor dentro daquela casa. Aí eu volto um pouquinho no texto. Na casa de Eli houve desonra. E o que Deus havia dito para Eli através do profeta: os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, serão desprezados. Obed-Edom honrou a presença de Deus na sua casa e teve toda a sua casa abençoada, toda a sua família abençoada, tanto que se tornou uma referência nacional. Qual é o caminho que você escolhe hoje para a tua casa e para a tua família? Talvez você diga: pastor, mas não tem um objeto dentro da minha casa. Nós não temos um objeto. Nós somos hoje esse objeto que carregamos a presença. Nós não somos, na verdade, um objeto, mas é como hoje nós somos aquela arca, que foi feita de madeira de acácia, mas revestida de ouro. Nós somos essa madeira infrutífera, mas que somos revestidos pelo Espírito de Deus e passamos a dar frutos. A Bíblia fala em Romanos que nós éramos como o zambujeiro velho, uma árvore ruim que não dá fruto, mas fomos enxertados na oliveira e passamos a dar fruto conforme a oliveira. Essa transformação na nossa vida é o Espírito Santo nos revestindo, assim como o ouro revestiu aquela arca. E a arca da aliança, que foi feita de uma madeira feia, madeira de acácia, se transforma num objeto valioso, sagrado, representante da presença de Deus na terra no Velho Testamento. E hoje em dia, quem representa a presença de Deus aqui somos nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que assim como Cristo nos reconciliou com Deus, Ele nos deu o ministério da reconciliação. E passamos a ser embaixadores de Cristo aqui nessa terra. O que é um embaixador? Um representante dele aqui nesta terra. Éramos uma madeira feia, ruim, mas quando encontramos a Jesus, somos enxertados nesta oliveira verdadeira e passamos a dar fruto. Somos transformados. Mas para isso nós precisamos olhar para o exemplo de Obed-Edom e valorizar a presença de Deus, honrar esta presença na nossa vida. Você já tem acesso a essa presença. Em nome de Jesus, você já tem
sabe, liberdade para clamar. Essa presença já está em você, você já pode manifestar essa presença dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas tudo depende do quanto você honra esta presença, o quanto você honra o Espírito que Deus colocou em você. Já existe em você uma parte de Deus, o fôlego de vida. Se você acordou de manhã, é Deus quem está te sustentando, te dando mais um dia para viver. O quanto você valoriza a sua vida, que você é templo. Se você não cuida de você, você está desprezando a tua vida. Se você não cuida da tua saúde física, emocional, espiritual, você não está dando valor para aquilo que Deus já te entregou. E quando você começa a mudar estas atitudes, quando você começa a pensar que tudo aquilo que você está fazendo vai honrar ou vai desonrar a Deus, a tua vida começa a ser transformada. Pensa sobre isso. Pensa sobre as suas escolhas. Eu quero orar por você e amanhã eu tenho um segredo para revelar amanhã que eu compartilhei aqui. Aonde foi parar aquele objeto, né? A Arca da Aliança do Velho Testamento. Mas eu quero abençoar a tua vida nesse momento. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos cada um daqueles que estão acompanhando esse programa. Pode ser poucos, podem ser muitos daqui a um tempo. Eu não sei, meu Deus, quantos ouvirão esta palavra, mas aqueles que ouvirem esta palavra, que tenham o sentimento, o desejo, a vontade de honrar a tua presença, de honrar ao Senhor, porque assim viverão uma vida abençoadíssima nesta terra. Talvez alguém se sinta como um escravo, rejeitado, abandonado à beira do caminho, assim como Obed-Edom. Mas quando ele valorizou a sua presença, a vida dele em 3 meses foi transformada. Que assim seja na vida dos teus filhos que estão acompanhando esse programa e recebem esta palavra e esta oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa aqui o sininho das notificações, assim a própria plataforma vai entender que é um conteúdo relevante, vai indicar para outras pessoas. E, se Deus nos permitir, até amanhã no próximo programa, em nome de Jesus.